Mas enquanto eu trabalhei durante esses 37 anos para o governo federal. E enquanto eu trabalhava, mesmo trabalhando 8 horas por dia, eu pastoreava. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que pode isso? Como é que o senhor conseguia fazer isso? Trabalhar 8 horas e pastoreava. Pastoreava, depois fazia parte da diretoria geral da denominação no estado. Nós tínhamos 28 igrejas para tomar conta. E como é que fazia isso? Eu disse, interessante que como crente, e quem faz essa pergunta são crentes. Como crente não acredita no que vive. Uma coisa tão simples. Por quê? Eu tinha colegas que gostavam muito de esporte, de hobby. E eles, ao sair do trabalho, às vezes 3 dias da semana, às vezes 4 dias da semana, praticavam seus esportes à noite. E às vezes ia até meia-noite. Mas 7 horas da manhã estavam todos trabalhando junto comigo. E às vezes as pessoas, mas como é que pode? Eles se divertem no que fazem. Esporte, lazer, você tem prazer. Você se diverte com aquilo. O meu esporte era a igreja. Meu prazer era a igreja. Meu prazer era estar com os irmãos. Meu prazer era cuidar de pessoas. Meu prazer, minha alegria era servir o meu Deus. Então, não era peso. Não era peso. Pelo contrário, quando eu ia para a igreja, eu ia cansado, derrubado. Mas voltava para casa animado, fortalecido. Então, quando você tem essa mentalidade que o servir ao Senhor é prazer, é alegria, não é fardo, tudo muda. Servir em diaconato, servir em qualquer parte, em qualquer departamento da igreja, tem que ser nosso prazer. Eu lembro que quando adolescente, eu chegava na igreja, o culto começava às 7h30, eu chegava às 6 horas. Para ajudar as pessoas que estavam limpando. Porque eu considerava cada culto uma festa para o meu Deus. E uma festa precisa que as pessoas organizem a festa. Limpe as cadeiras, limpe os bancos, vê se está tudo organizado. Eu ia olhar o banheiro, se estava tudo limpo. Eu ajudava a varrer. Era meu prazer. Sempre foi meu prazer. Quando você entende quem é Deus, que a nossa vida não pertence mais a nós, mas a Ele, então, tudo é nós, é dele. Então, se não tem prazer, se não tem alegria, vai ser fardo. Vai ser pesado. Poxa, tem culto hoje. Meu Deus, tanta coisa. Fardo, fardo, fardo. E isso fede nas narinas do Deus. Ele disse, eu não quero isso. Eu não aceito esse serviço. Esse serviço está fedendo nas minhas narinas. Mas quando tem alegria, quando tem prazer, esse nosso ato, que talvez às vezes seja um sacrifício, chega como aroma suave, como perfume gostoso, diante do nosso Senhor. Essa é a diferença. Por isso eu pastoreava. E ainda fazia uma coisa, visitava os membros em casa. Quando você tem o coração naquilo, você encontra tempo. Quando você tem prazer em algo, você encontra tempo para aquilo. Você foca. Você se desgasta naquilo. Eu lembro que quando namorava com a Zuleika, então eu trabalhava, tal, mas tinha tempo para estar lá, quase todas as noites na casa. Não importa se estava chovendo ou nada. Ia para casa, atravessava um bairro que era perigoso, às vezes, meia-noite, e estava lá numa boa. Não tinha cansaço. Sabe por quê? Pastor Diego. Então, a gente tem que ter esse prazer, amado. Não pode ser um jargão sem vida. Não pode ser palavras soltas sem vida, desassociada da nossa prática.
Servir a Deus tem que ser prazeroso, tem que ser coisa gostosa. Existe uma missão dada por Deus ao líder, ao pastor Paulo dessa igreja. Ele tem um projeto de Deus. Há um projeto de Deus no coração dele. Essa igreja, sabe, isso aqui é pequeno para Deus. Eu estava olhando a população dessa cidade, é em torno de 340 mil habitantes. 350, o último censo de 2019 diz que é em torno de 338 mil habitantes. Vamos colocar 350, porque talvez a gente não foi contada ainda. Já nasceu muita gente. 350 mil. Então, 1% aqui dá quanto? 3.500. Quanto nós temos aqui? Se a gente dá 10% da nossa vida para Deus, Ele diz, peça que eu dou o que vocês quiserem. Quer 10% dessa cidade? Deus vai perder para a gente, é? Não sei se vocês estão entendendo. Deus está dizendo, quantos membros vocês querem nessa igreja? A Bíblia diz que Deus acrescenta. Mas nós temos que arregaçar as mangas e cooperar com Ele. Trabalhar com Ele. E como é que a gente trabalha? Propagando essa palavra. Sabe? Propagando. O tema que eu recebi foi sobre semente. O poder da semente. O poder da semente. E aonde está a semente? O que é semente? Quando você entender que você é a semente de Deus na terra, você é a semente de Deus na terra. Eu sou a semente de Deus na terra. E a semente, ela carrega consigo próprio, um poder de gerar e de se transformar. Às vezes a gente chupa uma uva tão gostosa, doce, e tem semente, a gente às vezes nem se lembra que, aí joga fora o caroço, nem se lembra do caroço, né? Você joga fora, mas naquela semente está o poder de gerar uma planta, e essa planta cresce e dá cachos de uva. Há um poder dentro daquele carocinho que a gente despreza, que a gente joga fora, que a gente nem lembra. Vai chupar uma melancia, vixe, tanto caroço. Não sei para que Deus colocou tanto caroço nessa melancia. Por que Deus colocou tanto caroço nessa melancia? Porque Deus é generoso. E Ele projetou para que a melancia tivesse muita semente, para que ela plantasse. Quando plantasse, vai germinar. E vai vir outra planta. E vai dar outras melancias. Gente, a semente dentro dela tem um poder extraordinário. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele diz, ali está a minha semente, e é poderosa, é poderosa. Deus acredita no nosso potencial. Deus acredita no teu potencial. Aleluia. E quando eu estava pensando sobre semente, veio o texto lá em Mateus capítulo 13, 31 e 32, que Jesus sempre falou com parábolas, e sempre ele usou uma parábola sobre semente. Ele falou a parábola do semeador, que ele sai semeando, sai e aparece 4 tipos de solos, não é isso? Então ele fala do semeador, ele explica o que significa cada tipo de solo. Ele fala também do joio, não é isso? Que o cara fez uma plantação legal de trigo, mas de repente, quando chega lá, os trabalhadores descobrem, meu senhor, o senhor não plantou boa semente?
Só não plantou o trigo? E como tem o joio? Foi um inimigo que lançou semente de joio. A gente vai arrancar então? Vamos arrancar? Eles, não, deixa crescer tudo. E no tempo certo, na colheita, primeiro arranca-se o joio e é queimado. E o trigo permanece. E ele sempre falando de semente. Mas tem uma parábola que eu gosto, que ele falou 2 vezes. Ele falou uma parábola sobre o grão de mostarda. 31 de Mateus 13. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ele declarou que é a menor semente plantada em um bom solo vai produzir. Repare que ele diz, é a menor semente, mas se transforma na maior das hortaliças, se torna uma árvore. E vem até pássaros, né? Para se abrigarem ali, na sombra. Não existe nada tão pequeno que Deus não possa usar. Se você se acha pequeno, se você se acha uma semente tão pequena, se você se compara olhando para talvez outras pessoas que congregam com você, outras pessoas dessa cidade ou dessa nação, e você se sente talvez pequenino demais ou pequenina demais. Não, meu Deus, eu sou tão pequeno, eu estou tão assim, eu não tenho condição. E Deus está dizendo, não pense assim. Eu te fiz. Foi eu que te fiz. Não despreze a minha criação. Não despreze aquilo que eu faço. A Bíblia diz que quando Deus fez, estava lá em Gênesis fazendo as coisas, criando, eu acho que Deus festejava, igual aquele pintor que faz um quadro, ele está pintando, está na mente dele, e ele está colocando aquela imagem, tanto, eu acho que quando fica pronto, ele diz, uau, que quadro legal. Não sei se você já fez alguma coisa, algum serviço manual, o Leca gosta muito de fazer coisas, mas quando você faz, eu sou desenhista, só que eu não estou mais desenhando. Sou técnico de edificações, mas quando eu estudava, tinha um professor que ninguém tirava 10 nele. Ninguém. Ele era famoso na escola porque não dava 10 a ninguém. Era 9 o máximo. Mas nesse professor eu tirei 10. Ele disse, tenho 10 na turma. E eu disse, meu Deus, que tirou 10 com esse homem? Eu não pensei que tinha sido eu. Porque tinha colegas que desenhavam melhor do que eu. Eu disse, cara, foi fulano, foi ciclano. E aí aquela expectativa na sala de aula. Fulano, 7. Fulano, 6. Fulano, 9. Fulano, 9,1. E o pessoal, cara. Aí saiu aqueles famosos para mim. Colegas que eram craque no desenho. E foi ficando meia dúzia de alunos, um olhar para o outro. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ninguém acreditava que poderia tirar 10 com aquele homem. Ele era muito criterioso. Se fosse 1 milímetro que ele achava que estava fora o desenho, ele... E as pessoas odiavam aquele homem. Mas eu lembro que quando projetando, eu passei uma semana olhando cada detalhe do meu desenho.
a fachada da minha casa. Eu coloquei até um númerozinho. Coloquei detalhes, planta, tudo. E eu olhava todos os dias. Será que falta alguma coisa para quando aquele homem olhar, ver meu desenho perfeito? Para mim estava perfeito. Que fachada linda, que projeto lindo, meu Deus. Eu disse à minha mãe, ninguém toca aqui. A mesa da sala ficou o meu escritório. Uma casa com 10 irmãos. 10 filhos. 10 filhos, né? Comigo. Eu não tinha uma plancha em casa, uma plancheta. Não, a sala era de todo mundo. Mas os minha mãe. E colocava lá aquele papel nanquim, sabe? Tudozinho em papel vegetal, com nanquim. Você sabe quem trabalhava com nanquim? Hoje não, tem o AutoCAD. Mas desenhista é aquele que fazia. Na munheca. Eu desci lá, levei, e para surpresa, ele disse: Eli, 10. Que festa, a sala explodiu. Os colegas festejaram. E eu, meu Deus, 10? Porque eu tinha feito outros trabalhos que para mim pareciam perfeitos. Mas ele reprovou. Era 9, 8. Então, quando Deus haja luz, e viu Deus que a luz era perfeita. Quando Deus te criou e lançou o teu espírito que saiu dele para o ventre da sua mãe, ele disse: uau, é perfeito. É perfeito. Perfeito para o meu projeto, é perfeito para o meu propósito, é perfeito para aquilo que eu quero, é perfeito. Então nunca mais olhe para você e despreze o que Deus fez. Aleluia. E ele falou sobre a menor semente, mas no poder que ela tem de se transformar. Aí, no capítulo 17, quando ele está falando com os discípulos, e ele vê a pequenez da fé daqueles homens, aí ele fala no versículo 20, Mateus 17, 20. Disse-lhes ele, Mateus 17, 20, por causa da vossa pouca fé. Ele estava respondendo, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Ele disse: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. Ele há de passar. Pode ser monte, pode ser problema, pode ser dificuldade, pode aparecer o que for. Nada vos será impossível. Ele não falou, tiver fé do tamanho. Não. Ele não falou do tamanho. Ele disse, se tiver fé como o grão de mostarda. O que significa isso? Ele está dizendo, eu já contei uma parábola. No capítulo, né? Eles sabiam, porque o mestre contou parábolas e eles estavam seguindo o mestre. Ele disse, olha, eu já contei a parábola do grão de mostarda. O que ele quis dizer? Por que ele estava falando de fé e no momento ele falou do grão de mostarda como sendo a menor semente?
Ele diz assim: olha, assim como meu pai criou a mostarda num grãozinho tão pequeno, e ela tem o poder de se transformar numa grande hortaliça, ele disse: o grão de mostarda não duvida para que foi projetado. O grão de mostarda não duvida. Se ele for plantado, ele sabe, me plante. Me plante. O grão de mostarda está dizendo, me plante para você ver. Me plante, me jogue na terra. Me plante, me plante, me plante. Vai, vai. E quando ele é jogado, o grão de mostarda, ele sabe, eu vou me transformar. Nada vai me impedir, nada vai me impedir de crescer, nada vai me impedir, de mostrar o potencial que Deus me deu. E ele não duvida. É a menor semente, mas não duvida. Por isso Jesus está me ensinando. Vocês lembram do grão de mostarda? Ele não duvida, é a menor semente, mas se transforma em uma planta. Não tem dúvida. Ele diz, assim é com vocês. Se vocês não duvidarem, se vocês tiverem fé, como o grão de mostarda que não duvida, tudo e nada vos será impossível. Nada, absolutamente nada vos será impossível. Não é o Eli que está falando. É o mestre. É o mestre que está falando sobre isso. Quando o anjo apareceu a Maria, lá em Lucas 1, que declarou que ela seria mãe. Mas como pode ser isso? Eu ainda não estou casada. Eu nunca deitei com um homem. Mas como pode ser isso? Aí o anjo disse, o poder de Deus vai vir sobre ti. O Espírito Santo vai te cobrir. E você vai gerar. E Maria disse, seja feito em mim, conforme a vontade do Senhor. Maria disse, se eu estou aqui para ser a depositária, né, da semente do Altíssimo, eis-me aqui. Porque não seria fácil? Você já pensou uma virgem aparecer grávida? Mas ela não pensou nas consequências. Se está me chamando, eis-me aqui. Não tenha medo quando Deus te chamar. Não tenha medo quando Deus colocar algo na sua mão para você fazer. Faça o melhor. Se Ele está colocando na sua mão, porque Ele já te capacitou. Você só vai descobrir o seu potencial quando você começa a fazer as coisas. Você nunca vai descobrir o que você pode fazer se você não faz nada. Você que toca só sabe que pode pegar aquela música que se você tocar, se esforçar. E aí você descobre, cara, pensei que não ia pegar essa música, mas eu consegui. Tem que ter um esforço. Você tem que acreditar. E a fé chama a existência. A fé vê, a fé age, a fé tem ação correspondente. Então precisamos entender que nós não somos qualquer pessoa na terra. Tem uma camisa, achei legal. Eu sou sobrenatural. Gente, isso é potência.
Sabe, eu sou sobrenatural. Nós somos sobrenaturais, amados. Nós somos sobrenaturais. Nós estamos nessa terra para mudar situações. E a gente muda situações. Nós temos um Deus que respalda. Estamos aqui para destruir coisas ruins e construir coisas boas. Há um potencial dentro de cada um de nós. Há o poder de Deus dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Nós temos a palavra que é poderosa para gerar, para mudar. Que palavra é essa? É a palavra do nosso Pai, do nosso Deus. Hebreu diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. A palavra dele tem poder para sustentar tudo. E aonde está esta palavra? Em mim e em você. Essa é a palavra da fé que pregamos. Que está em nós. Hoje nós estamos aqui. É fruto de palavras. Nós vamos construir o nosso futuro com palavras. Palavras são perigosas. Palavras têm um poder de gerar vida ou gerar morte. Palavras, nesse mundo, sabe, move o mundo. Palavras geraram guerras. Palavras destruíram amizades. Palavras destruíram casamentos. Palavras também reataram amizade. Palavras trouxeram comunhão. Palavras transformaram vidas. Palavras libertam pessoas. Palavras engessam outras, mas palavras libertam. Palavras abatem, mas palavras elevam. E nós temos um poder. E essas palavras estão em nós. Está em você e está em mim. Por isso começamos aqui, que nós somos a semente de Deus carregada de poder na terra. E nós temos várias manifestações. Essa semente, diferente do grão de mostarda ou de uma semente de goiabeira, né? Que quando você planta a semente da goiaba, vai nascer um pé e vai dar goiabas. Mas nós somos representantes de Deus na terra. E aquilo nós somos detentores, nós somos um depósito de sementes de Deus na terra. Somos um depósito de sementes do Altíssimo na terra. E Ele nos colocou nessa terra e disse assim: tudo que você quiser, você pode. Nada vos será impossível. Jesus falou para o vento, então eu posso falar para o vento. Jesus falou para o mar, então nós podemos falar para o mar. Sabe, às vezes é uma coisa tão simples e às vezes a gente não utiliza o poder que nós temos. Minha mãe, eu nasci numa família cristã evangélica, meu avô pastor, e quando eu nasci, meu pai já era envolvido com a igreja. Então, que eu tenho conhecimento, meu pai estava sempre auxiliando, né, o meu avô na igreja. Tinha uma equipe de homens e meu pai fazia parte. Ele disse que ele era evangelista, depois co-pastor, e depois ele se tornou pastor após a morte do meu avô. Mas eu lembro das histórias que minha mãe contava. Eu era adolescente.
E tinha um missionário chamado Manuel de Melo, um homem que foi muito usado por Deus nessa nação, na década de 50, 60, um missionário, um homem de coragem e que acreditava no que ele pregava. E minha mãe disse, lá em Aracaju, quem conhece Aracaju já foi, tem ali aquela, a gente chama de a rua da frente, onde tem um rio, e tem um ancoradouro, que chama de Ponte do Imperador. E minha mãe dizia assim, meu filho, sua mãe já viu tanta coisa, tanta maravilha de Deus. E o missionário Manuel de Melo, que ficava na casa dos meus pais, ele me colocava no colo. Eu lembro disso na mesa, na hora de almoço, ele me colocava no colo. Eu sempre estava grudado no meu pai, na minha mãe. E minha mãe disse assim, nós descemos ali, no Rio Sergipe. Estavam passeando. E aí ele disse assim, era muito amigo do meu pai, da minha família. E ele falava assim, venham ver o poder de Deus. Venha ver a maravilha de Deus. Aí desceram, meu pai e a turma que estava com ele, minha mãe presente, chegou na margem do rio, a gente podia descer ali, hoje existe um muro, e ele disse, vocês querem ver a glória de Deus? Ninguém sabia o que ia acontecer. Ele estendeu as mãos e fez a oração. Daqui a pouco minha mãe disse que veio cardume de peixes, todos para a margem. Ela disse, nunca vi um negócio daquele, os peixes tudo ao redor. Ele chegou e disse, olha a glória de Deus. Quando Jesus falou para Pedro, lance a rede. Mestre, a gente trabalhou a noite toda. Lance a rede do lado direito. Na hora que Jesus disse, lado direito, lance a rede, os peixes ficaram todos doidinhos. Eu tenho que ir para o lado direito do barco. Os peixes vieram. Quando lançaram a rede, que puxaram, não foi qualquer peixe. Grandes peixes. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Eu estou lembrando aqui que quando eu estava lá nos Estados Unidos, lá em Coconut, onde nosso filho morava, e o pai da esposa do Lucas, ele é pescador, mas o cara pesca bem. O cara é pescador. É o hobby e ele pesca mesmo. Volta para casa com peixes grandes. Eu estava lá, nós compramos anzol e eu não sou nada de pescador. Eu fui para fazer companhia para ele. E a gente foi pescar lá. Colocamos, vamos pescar? Vamos. Fui com ele. Chegamos lá no local. Colocamos a linha tinha, aquela linha que tinha 2 anzóis. Aí coloquei e tal, colocamos, vamos lá. E colocamos lá, e nada. Colocamos no outro, nada. Senhor, eu vim para aqui para pescar e não pegar nada. Eu quero peixe. Eu quero pegar peixe. Ele já estava chateado lá. Ele é pescador, não está conseguindo, mas eu quero. Botei, eu quero peixe, eu vou jogar aqui. Venha peixe. Joguei, na hora que eu joguei, peguei. Quando levantei 2 peixes. Aí eu falei, aqui tem peixe. Aí ele veio correndo, aonde aí tem peixe? 2, tirei, disse, rapaz. Aí ele veio para cá, eu joguei de novo, peixe. Aí, outro, na hora que bateu, ele disse, cadê os peixes que não vêm para mim? Eu não falei para ele que eu estava orando. Depois desistimos porque ele não estava pegando nada, eu só falei, vamos embora. E eu levei os peixes, levamos os peixes. Mas, gente, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é
possível. Nada vos será impossível. Jesus declarou isso e o anjo também fez a mesma declaração. Tudo é possível. Tudo é possível. Nada vos será impossível. Amém. Essa é a palavra de Deus para vocês. Amém. A equipe pode vir, louva o Senhor.